Olá, minhas caras estudantes, meus caros estudantes de Direito Constitucional, aqui é o professor André Copete, e vamos trabalhar nesta microaula de hoje os conceitos de maioria que são adotados, que estão positivados na Constituição Federal de 1988. Nós sabemos que todo o processo legislativo, ou melhor, todos os tipos de processo que existem no sistema político-jurídico, tanto o processo administrativo, quanto o processo judicial, quanto o processo legislativo, eles terminam com uma decisão. No caso dos processos legislativos, eles terminam também com decisões, porém, de acordo com as regras da democracia contemporânea, são decisões que devem ser tomadas por maiorias. Não há decisões autocráticas em democracias. As democracias pressupõem uma regra de maioria. É bem verdade que nem tudo pode ser decidido pelas maiorias. As maiorias elas estão vedadas de tomar algumas decisões dentro de um regime constitucional. Este é o critério, ou este é o caráter, melhor dizendo, contramajoritário das constituições sociais e democráticas de direito. Mas, de qualquer forma, as decisões que podem ser tomadas em colegiados parlamentares, elas devem ser tomadas por maiorias. E que maiorias são essas que estão positivadas dentro do nosso texto constitucional? São três maiorias, são três definições, são três concepções de maioria. A primeira concepção de maioria é a maioria relativa, que está no artigo 47 da Constituição. A segunda concepção é a concepção de maioria absoluta, que está, por exemplo, no artigo 69 do texto constitucional, quando fala lá do quórum necessário para aprovação das leis complementares. E, por fim, a maioria qualificada, que é a maioria que está posta no artigo 60, parágrafo 2º do texto constitucional, que se refere à maioria necessária para a aprovação das emendas constitucionais. A primeira delas, a maioria relativa. A maioria relativa, conforme dispõe o texto do artigo 47, ela é disposta com o seguinte enunciado. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria de votos presente a maioria absoluta de seus membros. Em primeiro lugar, a regra geral das maiorias, que está estabelecida para os processos de tomada de decisão na democracia representativa brasileira, é esta regra da maioria relativa. Esta é a regra geral. A maioria absoluta, lá das leis complementares, ou a maioria qualificada das emendas constitucionais, são exceções. São essas exceções que fala o texto constitucional aqui no artigo 47, salvo disposição constitucional em contrário. Então, a regra geral das decisões é maioria relativa. E como é que funciona a maioria relativa? A maioria relativa funciona da seguinte forma. Existe um quórum mínimo de parlamentares que deve estar presentes na sessão de votação para que a sessão de votação possa ser instalada. E esse quórum mínimo necessário para se instalar um processo de votação é o quórum de maioria absoluta, que é o quórum de 50% mais um do total de membros da casa. Então, por exemplo, no Senado, que tem 81 membros, esse quórum de instalação da sessão de votação é de 41 senadores, 81, 41. Já no caso da Câmara dos Deputados, que possui 513 deputados no total, esse quórum de instalação da sessão de votação deverá ser de 257 deputados no mínimo. Com menos disso, menos que esse número de deputados ou de senadores, não se instala uma sessão de votação. Deste número de deputados ou de senadores necessários para a instalação da sessão de votação, a matéria, o projeto de lei, por exemplo, deverá ser aprovado por 50% mais um do número de presentes. Então, por exemplo, se estiverem presentes 400 deputados, é necessário 201 votos para aprovar. Ou então, se estiverem presentes 50 senadores, serão necessários 26 votos de senadores para se aprovar um projeto de lei ordinário, tomando como exemplo as leis ordinárias. Então, por que maioria relativa? Porque o quórum de aprovação ele vai variar
com o número de presentes. O número mínimo de presentes, que é 50% mais um do total, é 257 na Câmara de Deputados e 41 no Senado Federal. Mas pode variar, porque podem estar, por exemplo, presentes todos os deputados ou todos os senadores, e, portanto, o número necessário para a aprovação será diferente. Então, por exemplo, se estiverem presentes 50 senadores, o número será 26. Mas se estiverem presentes 81 senadores, para a obtenção de uma maioria relativa serão necessários 41 votos. Então, por isso que ela se chama de maioria relativa. A maior parte das decisões nos processos legislativos, como, por exemplo, no caso de leis ordinárias, no caso de autorização para leis delegadas, no caso de medidas provisórias, todos esses quórums são quórums de maioria relativa. A maioria absoluta, que está presente, por exemplo, no artigo 69 do texto constitucional, e diz o que o artigo 69, quando se refere ao quórum necessário para a aprovação das leis complementares, diz o seguinte: as leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta. Maioria absoluta não leva em conta o número de presentes, apenas leva em conta a necessidade do número mínimo para a instalação de uma sessão de votação, que são 257. A maioria absoluta é o número mínimo para qualquer instalação, fora os casos de emenda constitucional, que já nós nos referiremos logo adiante. Mas para o caso de maioria absoluta, então, são necessários a presença pelo menos de 257 deputados ou de 41 senadores, 50% mais um, e neste caso, imaginemos que presentes apenas esse quórum mínimo de instalação da sessão, todos teriam que votar a favor. Então, a aprovação por maioria absoluta é uma aprovação que deve se dar por, no mínimo, 50% mais um, em qualquer situação. Esta é a regra da maioria absoluta. E que é uma regra que também, por exemplo, está presente no artigo 66, quando fala, né, da manutenção, ou melhor dizendo, da votação para apreciação do veto do presidente da República a um projeto de lei. E diz o quê, né? Quando se refere ao veto do presidente. O veto será apreciado, parágrafo 4º do artigo 66. O veto será apreciado em sessão conjunta, portanto, Câmara dos Deputados e Senado, dentro de 30 dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores. Então, aqui também estamos diante de maioria absoluta. A terceira maioria prevista aqui dentro a terceira concepção de maioria prevista dentro do texto constitucional é a concepção de maioria qualificada. E esta maioria, ela está prevista para os casos de votação de propostas de emenda à Constituição e que estão dispostas no artigo 60 do texto constitucional, 60, parágrafo 2º, que diz o quê? No 60, parágrafo 2º, a proposta de emenda à Constituição será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Então aqui nós temos a chamada maioria qualificada, que é a maioria que é estabelecida para a aprovação da emenda constitucional. Então, apenas para relembrar e fixar estas 3 concepções de maioria que estão dentro do texto constitucional. A maioria relativa, artigo 47. 2 quórums são necessários. O quórum de presença, 50% mais um do total da casa, que é um quórum de maioria absoluta, diríamos assim, para a presença, para a instalação da sessão. E para a aprovação da matéria, 50% mais um do número de presentes, estando presentes pelo menos 50% mais um do total da casa. E vai variar conforme o número de presentes. Então, o número mínimo o número mínimo de presentes, 257. Desses 257, então, terá que haver 50% mais um no caso da Câmara dos Deputados.
No caso da maioria absoluta, é 50% mais um do total de membros. Mas aí já tem que, logicamente, ter presente 50% mais um. E a maioria qualificada é 3/5 do total de membros das casas na apreciação e na votação das propostas de emenda à Constituição. Artigo 47, maioria relativa. Artigo 60, parágrafo 2º, maioria qualificada. Artigo 69, por exemplo, maioria absoluta. Essas são as 3 grandes noções de maioria que estão positivadas no texto constitucional.